Olha, pessoal, eu vou abrir aqui o Cidade Alerta falando desse drama que a família do jogador Pedro Severino tem passado com toda essa situação desde o acidente. O jogador foi transferido, né? Pedro Severino, 19 anos, depois daquele acidente, ele foi transferido hoje pela manhã para um hospital particular aqui em Ribeirão Preto. Ele está internado, então, ou estava internado no Hospital Municipal de Americana, depois de sofrer aquele acidente na rodovia Anhanguera. Vamos lá direto com a nossa repórter Ludmila Osório, já para a gente atualizar isso. Lud, porque a transferência, é óbvio que precisava ter acontecido no momento de estabilidade, que desse para ele resistir a esse transporte. É uma viagem, uma UTI móvel, de qualquer maneira vem para um hospital particular e pelo que nós pudemos observar no dia de hoje, esse hospital particular teve que proceder da seguinte maneira, refazendo todos os exames para entender definitivamente qual é o quadro do jogador, que continua muito grave, né? Isso mesmo, Pagliani, boa noite a você, boa noite a todos. Nós estamos aqui na área externa, bem em frente a esse hospital particular que fica em Bonfim Paulista. Segundo a última nota divulgada pelo Hospital Unimed, o estado de saúde do Pedro é grave e estável. Ele está passando por exames de imagem e fazendo também uso de antibióticos para evitar infecções. O caso está sendo acompanhado pelas equipes de intensivistas e de neurocirurgia do hospital. Hoje à tarde, por volta das 3 horas da tarde, a nossa equipe registrou imagens do ex-jogador Torrinha, que é tio do Pedro Severino. Ele chegou por volta das 3 horas da tarde aqui no hospital para acompanhar os pais do jovem e também a situação do sobrinho. Torrinha, que foi para a Americana, logo que soube do acidente, esteve lá esses dias e veio junto com o sobrinho que foi transferido hoje pela manhã. Hoje de manhã, também, jogadores, equipe técnica e funcionários do Botafogo fizeram uma roda no campo para fazer orações ao Pedro. A transferência dele foi possível depois que o protocolo de morte cerebral foi interrompido. Pedro apresentou reflexo de tosse após a retirada da sedação. A gente viu aí as imagens feitas hoje no estádio, jogadores, comissão técnica fizeram aí orações pela recuperação do Pedro, não só os jogadores, a comissão técnica, amigos, familiares, uma cidade inteira torcendo pela recuperação do Pedro Severino, que tem 19 anos e ficou em estado grave depois do acidente que aconteceu na rodovia Anhanguera, em Americana. O motorista do caminhão, do carro, na verdade, ontem a gente falava aqui no Cidade Alerta, eu conversei com ele ontem à tarde, na empresa dele, no Jardim Mosteiro, em Ribeirão Preto. Esse motorista, ele disse o seguinte, que acabou dormindo e acabou perdendo o controle e atingiu a traseira do caminhão. Então, o Pedro Severino acabou sofrendo ferimentos graves, ele estava ao lado do motorista e por isso os ferimentos mais graves, por conta que o lado dele foi atingido, o lado onde ele estava acabou sendo atingido. O Pedro Castro, o companheiro de equipe, que estava no banco traseiro, sofreu ferimentos leves, também foi levado para um hospital em Americana, já recebeu alta e está passando por outros exames. E a gente acompanha de perto esse caso, a gente acompanha aí a evolução do estado de saúde do Pedro, né? O Hospital de Americana anunciou aí o protocolo para morte encefálica, que foi interrompido na madrugada de ontem, depois que o Pedro apresentou aí esse reflexo de tosse. E aí ontem, esse protocolo que se iniciou anteontem, às 4h30 da tarde, foi interrompido ontem. E já aqui no Cidade Alerta ontem, a gente já adiantava essa possível transferência do Pedro aqui para um hospital particular de Ribeirão Preto. Desde o início, a família já tinha revelado ali o desejo de que o Pedro fosse transferido para um hospital maior, né, com uma estrutura melhor, e falaram inicialmente que ele seria transferido para um hospital da capital paulista. Mas ontem veio a informação que a família estava em contato com a direção do hospital particular aqui em Ribeirão Preto e que ele poderia ser transferido a qualquer momento. Ontem à noite, então, teve uma reunião com os médicos e essa decisão saiu ainda ontem e hoje pela manhã o Pedro Severino saiu
do Hospital de Americana e foi trazido para cá. Chegou em uma ambulância por volta das 10 horas da manhã e aqui está sendo acompanhado por esses cirurgiões, médicos que estão avaliando, fazendo exames para avaliar o estado de saúde dele e como vai ser o procedimento nas próximas horas, Pagliani. Pois é, só para a gente poder entender, você que está em casa, procedimento normal do hospital, né? Ele sai de um hospital municipal, no hospital onde fizeram os primeiros atendimentos, num primeiro momento a morte cerebral, depois fizeram aqueles testes e procedimentos que são universais. Ele esboçou reações que deixou a equipe médica, opa, peraí, vamos ter que recuar, né? Enfim, e aí a família achou por bem trazer, já queria levar o atleta para São Paulo ou aqui para Ribeirão Preto. Conseguiram esse hospital particular aqui na cidade, né, um bom hospital, e assim ele foi transportado, né, com todo cuidado, com toda cautela. Só que é o seguinte, ele está inconsciente, ele está num estado muito grave ainda, e aí quando ele entra no hospital, se forma um grupo médico, né, de especialistas para poder analisar. Ele sofreu um traumatismo muito forte, ele passou por cirurgia, ele está desacordado, então assim, é uma situação que toda análise ela é importante. E mais do que isso, a reação também. Ele está sob efeito de medicamento, ele já passou por novos exames de imagem, ele está sendo monitorado e é uma questão de tempo. Ele chegou agora de manhã, os médicos estão analisando hora a hora o que está acontecendo. Qual que é, o que os médicos falam? Ninguém emitiu nenhum comunicado oficial, entramos em contato inclusive com o hospital sobre isso. A família está muito resistente também com relação a esse tipo de coisa, porque já tem sofrido muito, né? Desde quando aconteceu o acidente, a família tem sido procurada incansavelmente. Primeiro, porque, enfim, o filho dele, né, o Pedro Severino é um jogador, é um atleta, é uma revelação. É um jovem talento que pode estourar aí no futebol mundial, como a família também já tem histórico bastante conhecido nesse meio. Então é normal que as pessoas queiram saber, os atletas, os amigos, os torcedores, e isso, obviamente, torna aqui a nossa procura intensa com informação para levar você que está em casa. A gente respeita muito toda a dor da família, aliás, estamos juntos com vocês, porque a nossa expectativa é que ele consiga melhorar. E o que ele resistiu até agora é uma das coisas que a gente tem que torcer para que ele consiga mesmo, né, se recuperar. Só que o tempo que vai dizer. Então a Lud vai continuar por lá, né, Gentil? Qualquer coisa ela atualiza a gente aí com mais informações e a gente aguarda também um boletim médico oficial para a gente saber como é que vai ser a primeira noite do Pedro Severino neste hospital, então, com esses novos procedimentos e acompanhamentos, né, depois desse trágico acidente que ele sofreu.